Quem decide sobre como deve ser o culto a Deus? Numa conversa sobre os responsáveis pelo culto a Deus, alguns irmãos entenderam que o conselho ou liderança de uma igreja é a autoridade para decidir o que pode e não pode. Outros concluíram que o pastor é essa autoridade por sua formação teológica. Outros ainda compreenderam que é toda a igreja, e outros concluíram que somente Deus é essa autoridade. Qual desses entendimentos está correto? Há três princípios sobre o culto: normativo, informativo e regulador. O que eles compreendem? O princípio normativo entende que se Deus não proíbe uma prática, ela é permitida. Por exemplo, dançar no culto, fazer teatro, vestir determinadas roupas, cantar atirei o pau no gato, etc. O princípio informativo entende que depende da situação. Por exemplo, um conselho, uma liderança pode decidir o que é permitido e o que é proibido. A liderança pode, então, nesse caso, permitir a adoração de imagens de escultura? O princípio regulador entende que somente Deus pode dizer o que é permitido e o que é proibido no culto ao seu nome. O que ele manda deve ser obedecido, o que ele proíbe não deve ser praticado e aquilo que ele não regula não deve ser adotado. Como vimos, os dois primeiros princípios de culto não são bíblicos. Eles levam à prática de coisas que Deus não permite com base na preferência das pessoas, ou na tradição, ou na interpretação aberta, ou porque é bonito, etc. Eles não se baseiam na vontade de Deus. Apenas o princípio regulador observa que somente a vontade de Deus determina como deve ser o culto. Portanto, nem o que não está proibido, nem o que uma autoridade escolhe é um princípio de culto, mas somente o que Deus regula. Nesse caso, os ministros do Evangelho e seus conselhos não têm autoridade alguma para regular o culto, mas apenas obedecer ao que Deus já regulou. Qualquer atitude diferente é rebelião contra o próprio Deus. A Assembleia de Westminster deliberou muito bem sobre esse tema nos símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. No capítulo 21, seção 5, lemos quais são os elementos de culto: a leitura das Escrituras com temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela com obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. O cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo. São partes do ordinário culto a Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, tudo o que em seus vários tempos e ocasiões próprias deve ser usado de um modo santo e religioso. Algumas perguntas justas sobre o que lemos. Quando deixamos de cantar os salmos? Quando proibimos cantar os salmos? Quem autorizou novas composições? Quando introduzimos o ofertório na liturgia? Por que as IPBs são tão diferentes em seus cultos? Quais princípios estão regulando o culto presbiteriano? Normativo, informativo ou regulador? E por que muitos crentes não conhecem esses símbolos de fé, se o artigo 1º da Constituição da IPB diz: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamentos e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismo maior e breve. Na verdade, a impressão em algumas regiões é que a maioria dos crentes de nossas igrejas desconhece os ensinos de Westminster, razão pela qual há um choque quando o ministro do Evangelho passa a ensinar os conteúdos da Reforma Protestante entre o ensino e os membros. Parece novidade, um choque de conhecimento. Deus regulou o seu culto e somente Ele pode alterá-lo. Isso precisamos aprender. Ele é a única autoridade sobre o culto ao seu nome. As nossas responsabilidades, tanto dos líderes quanto dos liderados, são cumprir e fazer cumprir a vontade de Deus. Se os líderes falham, os liderados devem protestar. Se os liderados falham, a liderança deve corrigir. Portanto, voltemos para as Escrituras e reformemos os nossos cultos, seguindo o princípio regulador estabelecido por Deus, conforme praticado pelos reformadores calvinistas e puritanos. Que Deus nos ajude.